Graças a Deus. Quantos podem dizer amém? Amém? Vocês podem tomar os lugares de vocês? Amém? Deus é bom em todo tempo. Aleluia. Quem trouxe Bíblia aí? Meus amados, vamos abrir as nossas Bíblias em Atos 2. A partir do 42, amém? Amém, graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Atos 2, 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Quantos podem dizer um fortíssimo amém? Ives, esse texto está aí, né? Põe do início de novo do versículo de número 42, eu vou ficar aqui mais perto da igreja. Aleluia! Eu estou feliz de poder estar aqui com vocês nessa noite e compartilhar coisas do Senhor, amém? Quero pregar o Evangelho. Quantos podem dizer amém? Vocês estão tímidos? Amém? Amém? Pois vamos lançar essa timidez fora. Digam, não estou tímido. Amém? Não estamos tímidos. Vocês estão prontos? Graças a Deus. Amados, por uma direção do Espírito, eu trouxe esse texto nessa noite para trazer um ensinamento para vocês. Um ensinamento muito simples, mas de uma profundidade tremenda. Agora, para recebermos ensinamentos, revelações bíblicas da parte do Senhor, do Espírito de Deus, precisamos estar dispostos a romper com as cadeias da religiosidade. Vocês podem dizer amém? Hoje eu tenho uma palavra diferente para vocês. Eu posso dizer uma palavra nova. Amém, amados? Uma palavra nova. Não que isso não existisse na Bíblia. É porque estamos crescendo, aprendendo, conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor, a vontade do Senhor, a sua palavra, e Deus vai nos dando coisas novas. Novas para nós porque nós nunca entendemos assim. Talvez outros homens de Deus entenderam, mas esse é o nosso tempo de entender. Paulo fez uma oração tremenda, isso está escrito. Está escrito exatamente porque essa oração de Paulo, que foi exatamente o que está escrito em Efésios, era uma necessidade de todo cristão. Todas as cartas, elas foram endereçadas a um povo, quase todas. Tem uma que é a Epístola Universal de Tiago, né? Mas as cartas, elas foram endereçadas aos Efésios, aos Coríntios. Pois bem, quando está escrito, é porque também é para todos os irmãos. Eles escreveram aos amados em Éfeso, em Corinto, né? Em Corinto, e a todos os irmãos que estão espalhados por todas as partes do mundo. O Evangelho é para todos os filhos de Deus. E numa dessas coisas tremendas e poderosas que Paulo escreveu, ele orou pelos Efésios, e eu creio que isso também vale para nós. Ele disse: oro e peço que vocês recebam espírito de sabedoria e revelação. Quem lembra do resto? No pleno conhecimento de quem? Dele. Você já parou para pensar nisso? Kenneth Hagin diz que orou tanto isso, orou isso de tal forma que isso se tornou parte dele. Quando ele compreendeu que precisava ter profundo conhecimento de Deus. Quando falamos pleno conhecimento de Deus, ou conhecimento profundo de Deus, pleno conhecimento dele, é dele, do caráter dele, dos desejos dele, da pessoa dele. Precisamos conhecer e prosseguir em conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E Paulo disse: oro para que vocês recebam espírito de sabedoria
precisamos de sabedoria. Tiago disse: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele dá livremente e não lança em rosto. Quem precisa de sabedoria aqui? Eu preciso. Kenneth Hagin disse que orou tanto por isso, disse que ia para a igreja, se ajoelhava lá e passava o dia. E ele disse num dos livros, eu não lembro qual, eu li vários livros dele, e se orava tanto que aquela oração passou a fazer parte de mim. E eu já não recitava como na Bíblia: ore e peço que você dê espírito de sabedoria. Ele dizia: me dê sabedoria e revelação no teu pleno conhecimento. Espírito de sabedoria e revelação no teu pleno conhecimento. Ele orava com uma fome profunda. Acabou que ele disse que um dia, vamos no estalar de dedos, aquela unção veio sobre ele. Tanta sabedoria que, como resultado, saíram revelações que de alguma forma se tornaram em matérias, né? O Rema, como nós conhecemos, tem um Rema Brasil, mas o Rema não é brasileiro, né? Tem a sede nos Estados Unidos, se eu não me engano, em Tulsa, Oklahoma, e tem impactado o mundo. Deus deu a ele espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. E olha que não deu tudo, deu muito, e tem repartido com tantos outros, coisas profundas. Quando desejamos, recebemos. Eu não sei se você já se sentiu assim, tão necessitado de mais de Deus e querer conhecer mais de Deus, que você sente assim uma dor por dentro. Se alguém se identifica comigo, já aconteceu isso com você? Acho que várias pessoas, né? Aconteceu isso também com outro homem de Deus, eu tenho livros dele também. É um ministro africano chamado, eu vou tentar dizer aqui o nome, a Dani que sabe inglês aí, pode me corrigir, né? Universitário aqui no inglês, a Dani. É Howard Dag Mills, é algo assim. Howard Dag Mills, é algo assim o nome dele. Ele é africano. Eu tenho 2 ou 3 livros dele. Ele escreveu um chamado A Mega Igreja. E eu li esse livro. E ele fala que sempre foi alguém que creu em coisas grandes. Vocês conhecem alguém assim que crê em coisas grandes? Vocês creem em coisas grandes? Ele sempre creu. E orava por isso, orava por sabedoria. E ele se apaixonou pelos ensinos que ouvia do reverendo Kenneth Hagin. E ele disse que ouvia, e era fita no tempo. Ele colocava lá aquela fitinha cassete, né? Botava lá e ficava ouvindo. Ele não ouvia uma fita, como nós temos o costume de escutar uma pregação importante, um estudo importante, e não ouvir mais. Ele disse que ficava ouvindo, virava, disse que estava a ponto de quebrar já a fita. Ele disse que uma determinada noite, depois de orar muito, pedindo a Deus que desse a ele espírito de sabedoria, revelação no pleno conhecimento dele, depois de muito tempo, ele dormiu, ouvindo os ensinamentos, e ele disse que sonhou, não sabe se aconteceu, se uma certa hora ele abriu os olhos, e ele viu a porta do chamava gravador, né? Toca fitas, não sei como é que se chama, microsystem, essas coisas do passado aí que não era do meu tempo não, viu? Não era do meu tempo não, eu só ouvi falar. Aí disse que abriu a porta do toca-fitas, do microsystem, e ele viu a fita, saiu sozinha, eu teria ficado com medo, e você? E aquela fita veio para cima dele e entrou no estômago dele. Quando ele viu a fita, entrou, e ele disse que acordou assustado com aquilo. Em seguida, não sei se no outro dia ou na semana seguinte, veio uma sabedoria tremenda sobre ele. Hoje ele tem um ministério que impacta muitas cidades, nações, tem pastores espalhados por todas as partes do mundo, ajuda necessitados, cura os enfermos. Nós precisamos dessa sabedoria, desse espírito de revelação e sabedoria, no pleno conhecimento de Deus, da vontade de Deus, do poder de Deus. São chaves de sabedoria que nós precisamos aprender. David Robertson, outro grande homem de Deus, escutando alguns áudios dele, ele contou numa dessas histórias que ele pedia tanto a Deus sabedoria, queria aprender das coisas de Deus, do poder de Deus, que um dia Deus disse para ele: eu vou te ensinar. Só que tudo que eu for te ensinar, eu vou te dar como chaves. Eu vou te ensinar em chaves de sabedoria. Eu vou te ensinar sobre semear. E Deus passou um tempo ensinando sobre semeadora. Só chave de sabedoria para semeadora. Eu vou te ensinar sobre curas. E ensinou chave de sabedoria sobre cura, sobre salvação. E de tempo em tempo ele disse que recebia essas revelações. E eram muitas, eu escutei muitos áudios dele, são coisas extraordinárias. E ele disse que um dia
Deus disse: agora está pronto, eu vou te dar a chave de sabedoria do amor, eu vou te ensinar sobre o amor. E ele disse que começou a ensinar e aquela chave de sabedoria não acabava. E ele perguntou: Senhor, quando é que vai acabar essa chave de sabedoria? Ele disse assim: eu tenho que parar porque ela não tem fim. Essa é a chave de sabedoria que, se eu for te ensinar, não tem fim, porque o amor de Deus é extraordinário, tremendo. Aliás, Deus não tem amor, Ele é amor. Amém? Ele é amor. A Bíblia diz: Deus é amor. Deus é o amor. Então, amados, nós precisamos desse impacto em nossas vidas. E eu falo isso porque hoje nós temos um culto temático. Hoje é um culto temático de ceia, e o ensinamento hoje vai ser profundo sobre isso. Hoje nós vamos ensinar de forma predominante sobre ceia. E eu quero que você esteja preparado para abrir o seu coração para as revelações de Deus em nome de Jesus. Quantos estão prontos? Vocês estão prontos? Deus é bom, Deus é tremendo, não só para ouvir, mas para viver. Eu já estou vivendo, para praticar cada coisa que temos aprendido. Nós não temos, amados, parte com religiosidade, nós não temos compromisso com legalismo, com essas coisas, não temos, de maneira nenhuma. Liturgia, às vezes a liturgia é muito boa dentro das igrejas, mas ela mata o espírito da palavra, e nós precisamos crescer nessa sabedoria. Vocês podem dizer amém? E se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. O que era comunhão? Então nós sabemos que comunhão é koinonia, é ter tudo em comum, porque comunhão vem de koinos, koinonia vem de koinos, coisas comuns, aí no sentido de, para eles tinham tudo em comum. Ao partir do pão e as orações, lá na frente diz que eles comiam, partiam o pão de casa em casa, estavam sempre juntos nas refeições, o que faz muitas vezes a gente pensar que eles eram como os crentes de hoje, que os crentes de hoje geralmente, quando estão na comunhão, estão na pizzaria, na churrascaria, na peixaria. O que mais aria aí? Tantas arias que temos por aí, na açaiteria, né? Muda um pouquinho quando vai para a lanchonete, que não é aria, é lanchonete, né? Mas eu não estou falando contra isso. Eu não quero ensinar algo em detrimento de outra. Não é isso. Eu estou querendo que nós possamos ir um pouco mais além naquilo que é ensinado. Vocês estão entendendo? Muitos pensam que esse partir do pão, e lá na frente quando diz que eles partiam o pão de casa em casa e participavam junto das refeições com singeleza de coração, era porque eles comiam muito, eles estavam sempre se alimentando e comendo. E aí, irmão, nós estamos tão felizes com essa comunhão, vocês têm um carneiro para assar, para a gente comer um churrasquinho aí, na presença de Deus, vamos partir o pão. Ou então eles não tinham, na época, as iguarias que temos hoje, né? Eles não tinham. Será que eles tinham açaí com creme de leite ninho? Acho que não, né? Será que eles tinham tantas coisas que temos hoje? Camarão, alho e óleo, não sei, quem sabe, né? Eles tinham lasanha, essas coisas, então eles só tinham pão, então o que eles comiam era pão. Não é isso, amados. O partir do pão era um costume que eles aprenderam com Jesus e eles faziam exatamente igual. Eles pegaram ao pé da letra, de forma bíblica, instruída pelo Espírito Santo. Não saía do coração deles, da mente deles, que naquela noite em que Jesus foi traído, a Bíblia diz que ele partiu, rendeu graças, partiu o pão e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. É dado em favor de vocês. Jesus partiu o pão e eles literalmente comeram, tomaram vinho. Jesus disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre em memória de mim. Esse sangue, esse cálice que representa o meu sangue, vai ser derramado em favor de vocês. Então, o favor de Deus. E por muito tempo, as coisas que foram ensinadas na Bíblia, na palavra de Deus, elas foram atenuadas. A força dos ensinamentos bíblicos foram amortecidos por causa de uma falta de compreensão espiritual, uma compreensão errada. Entrou nos corações das pessoas e fez com que aquilo fosse perdido na vida daqueles que estavam lendo. A ceia
A ceia não é um ritual, mas é muito fácil de transformar a ceia num ritual. Amados, eles perseveravam, como tem numa tradução, eles se dedicavam ao quê? Ao ensino dos apóstolos. Eles praticavam, eles obedeciam à comunhão, ao partir do pão, e eles perseveravam também nas orações. Eles não paravam de orar, eles não paravam de estar em comunhão. Amados, esse é um aspecto tão poderoso na vida deles, que eles partiam pão de casa em casa. Avança mais um pouquinho aí, Ives. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Passa mais um pouco. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Koinos, passa um pouco mais. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Havia tanto amor no coração deles, que eles vendiam, distribuíam e assistiam às necessidades. Alguns dizem, não, eles vendiam tudo porque, alguns que estudaram a Bíblia aí, e tiveram essa interpretação e passam, eles ensinam assim, eles vendiam porque achavam que Jesus ia voltar logo e eles não precisavam do que eles tinham. Tudo bem, pode até ser que no coração de alguns fosse assim, mas o que está dizendo aí não é por isso. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Eles tinham amor de compartilhar. Não é só porque eles esperavam Jesus chegar a qualquer momento, a qualquer hora. Eles compartilhavam, eles semeavam. Mas eles semeavam violentamente. Alguns pensam que porque a lei era pesada, a lei, o próprio escritor aos Hebreus diz que era pesadíssima. No Monte Sinai, até um animal que tocasse tinha que ser apedrejado, e como dura era a lei. Então nas contribuições era muito pesada. O dízimo, 10%, e ainda pedia para dar oferta. Que coisa pesada. Nós estamos na nova aliança da graça, na dispensação da graça. Então aqui, meu irmão, dízimo não vale. A gente dá o que quer. Isso é um pensamento errado. Biblicamente falando, na nova aliança, Deus espera da gente muito mais do que 10%. O povo está muito acostumado a misturar graça com lei e graça, e o povo gosta de ser realmente mandado, gosta de estar debaixo daquela autocondenação, de que nunca está bem, E com relação às finanças, do mesmo jeito, é o dízimo. Mas o dízimo é uma bênção. Mas na nova aliança, Deus espera um coração muito maior do que um coração religioso. Pessoas ficam brigando nas redes sociais, discutindo. Tem muito mais pessoas contra do que pessoas a favor. Dízimo é da lei, pastores ladrões estão querendo o seu dinheiro e por aí vai. E o negócio é feio. Se você for olhar as discussões e se aprofundar nos comentários, você vai ver que é 95%, no número de comparação, 95% das pessoas que discutem são contra, não dê seu dinheiro, é contra dízimo, é contra oferta. Me mostra um versículo na nova aliança, no Novo Testamento, dizendo tem que dar o dízimo. E eles querem uma comprovação ao pé da letra, dizendo dei 10%, e não tem. Eles não entendem que na nova aliança da graça, nós não estamos vivendo debaixo de lei, não seguimos mandamentos, não somos justificados por mandamentos. A Bíblia nos ensina, crendo que temos o Espírito de Cristo, que sabemos que somos justiça de Deus em Cristo, e a Bíblia ensina que devemos andar em amor e ter tudo em comum, e saber que tudo que temos é do Senhor. Damos os 10% porque sabemos que isso é a manifestação da nossa fidelidade, mas que Deus deseja que façamos muito, muito mais. Essa geração não tem recebido mais. Como eu estava conversando com o bispo, e ele falando a respeito dessas coisas, que Deus tinha dado uma palavra para ele, que o povo dessa geração era um povo duro de receber as palavras de Deus, e não cresciam mais, não avançavam mais, porque temiam. O povo de Deus teme em semear com violência. Nós fomos à Argentina com o intuito e o propósito de trazer o pastor Ricardo, e ele já confirmou que vem.
talvez não esteja aqui em 2020 ou em 2021 por causa da pandemia. Precisamos esperar que tudo isso passe de fato. Mas já houve uma confirmação de que vem. Queremos um avivamento, queremos um general de Deus no Brasil e logo no Nordeste. Meu Deus do céu, é bom demais, né? Quantos podem dizer amém? Vem uma unção poderosa, vai ser liberada uma palavra poderosa. Cada coisa que eu disser, você dá uma glória a Deus. Vem uma unção poderosa, vem uma palavra poderosa, vem uma glória grandiosa, vem um desatar para o Brasil, vem um desatar para o Nordeste. Precisamos semear pesado. Eita glória, vocês estão espertos, né? Vocês estão espertos. Pastor dá muita dica, né? Precisamos semear. Quando chega nessa parte, o coração de muitos trava. Querem tudo. Quem não quer a glória? Quem não quer um avivamento? A palavra de Deus vai ser liberada. Agosto, mês do sobrenatural. Ungido. Aleluia! Fazer a vassourinha até o chão. Farta é bom demais, né? E se a palavra de setembro é: setembro é o mês da semeadura. Ai, pastor, eu preciso sair antes do culto. Terminar. Senti uma dor nas costas. Amados, nós precisamos entender que há poder para tudo. Tudo. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam. Olha, amados, a reunião deles era diária, viu? Aqui é só terça e domingo, né? Tem uma escolinha aí dia de quinta, né? A gente entra, tem 15 assistindo, 20, né? Incrível. Terça e quinta, a gente está tendo uma dificuldade de ver o povo congregado. Eu estou achando um milagre ver esse número de pessoas aqui. E sabemos que temos mais. Temos mais. É difícil. Pastor, por que você tirou as transmissões ao vivo? Justamente para ter vocês aqui. Quantas pessoas me disseram que estavam assistindo em casa? E eu fui dizendo: meu Deus, rapaz, eu tenho que tirar essa transmissão por um tempo. Estou em casa, estou assistindo em casa. O povo quer assistir na rede, né? É mais fácil assistir lavando louça. Amados, temos que nos reunir como igreja. Hebreus 10, 25, é ou não é? Temos que nos reunir como igreja. Mais para frente a gente vai colocar de novo para alcançar outras pessoas que não podem estar aqui. E até num motivo justo, alguém assiste em casa. Mas numa grande maioria, amados, tem que estar na igreja. Vocês podem dizer amém? Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas. Uau! E juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Aliás, volta, por favor, filho, volta. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas. Eles andavam de casa em casa. Mas não era para fofocar. Ei, tá sabendo da última aí? Do pastor fulano de tal? Da missionária, não sei de quem. Tá sabendo o que foi que aconteceu? Eu vou te contar aqui só para nós orar, viu? Ou mentira, vou te contar aqui só para fofocar. Não era assim. Eles andavam de casa em casa. E eles já levavam o pão e o vinho. Jesus disse: façam isso. Façam isso uma vez por mês em memória de mim. Hã? Diga sempre. Sempre. Era sempre. Jesus ensinou a fazer sempre. E eles entenderam. Eles faziam todo dia. Andavam na casa de um e de outro e partiam o pão. Rendiam graças. Recebam o corpo de Cristo. Davam o vinho, recebam o sangue do Senhor Jesus. E anunciavam a morte dele. A igreja estava viva. A coisa estava muito recente. Eles estavam bem. Foi o melhor tempo deles. Para eles não importava tantas coisas. E Deus cooperava com eles. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, a graça do povo. O povo de fora os respeitava. Havia algo na igreja que
que o povo de fora não conseguia ver a olho nu, mas percebia no coração, e era a glória de Deus que estava sobre a igreja, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. E Deus começou a mandar fruto para eles. Havia uma intimidade tão profunda do povo com Deus, que eles começaram a gerar muito fruto. Então nessa noite, abra seu coração. Eu estou falando de igreja, eu estou falando da igreja primitiva, eu estou falando da igreja do Senhor Jesus. Todo mundo ligado aqui, amém? Todo mundo ligado aqui. Eu estou falando, amados, de algo tremendo que aconteceu. Eu vou trocar em miúdos aqui o que eu estou querendo dizer para vocês. Hoje se questiona muito o que a igreja deve fazer, como a igreja deve fazer, assim, assado, é assim, a ceia só pode ser dada quando você se batiza. Que legal, né? Mas para se batizar tem 6 meses de discipulado. Glória a Deus para quem faz isso e tem direção do Espírito, é uma bênção, eu não sou contra. Mas no manual da igreja da Nova Aliança, para mim o manual da igreja é Atos. Se você acredita que Deus mesmo mudou alguma coisa para a igreja diferente do que era em Atos, não tem respaldo, não existe. Uma vez me questionaram: essa igreja você dá ceia para quem não é batizado nas águas? Eu disse: diga-me por que não. Está errado na Bíblia. Isso, pois me prove. Folhearam a Bíblia, quase rasgaram, não encontraram. Eu vou falar com o meu pastor. Aí depois encontrei: e aí, teu pastor achou? Achou não, mas ele disse que vai falar com outra pessoa. Manda ele procurar qualquer teólogo. Não tem religiosidade. Quantas igrejas fizeram da ceia um ritual religioso? Nós mesmos. Aquela coisa pesada, cansativa. Tem que ler o mesmo texto sempre. Só os pastores podem ministrar a ceia. Aí você viaja a trabalho, passa 1 ano fazendo um curso, não tem uma igreja lá, e você vai passar 1 ano sem tomar ceia. Ou então o teu pastor tem que viajar para lá para te ministrar a ceia. Está na Bíblia? Me responda com convicção: está na Bíblia? Diga não. Não. A ceia é comer. Jesus está vivo. Quantos creem nisso? Ele vive e quer viver em nós. Amém? Põe outro texto aí, Ives. A gente já vai avançar para terminar. Hoje a palavra é só isso. Eu quero que vocês saiam daqui convictos. Diga show, por favor. Eu sei que essas dinâmicazinhas cansam, né? Olhe para o seu irmão, diga Deus uma benção. Olhe para o seu irmão, profetiza. Olhe para o seu irmão. Uma vezinha assim vai, não vai? Diga show, religiosidade. Bote aí João 6,50. Acho que é 50. Vamos ver se dá certo aí. E desse texto a gente vai terminar e vamos tomar a ceia. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu. Pão, cadê Jordão? Tem como colocar o termo aí? O Ives? Todavia, deixa eu ler o versículo primeiro, vamos lá. O pastor é muito apressado. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Diga comer. Pode passar. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Deixa aí. Coloca pão. Vamos ver o que é pão. Jesus estava falando do pão ou da palavra? Não, Jesus estava se referindo que ele era o pão espiritual. Palavra. O que é pão no grego? Artos. Pães eram consagrados ao Senhor. Pão usado nos ágapes. Eram festas de amor e de comunhão. E na mesa do Senhor. Não está falando de palavra. Está falando de pão. Diga pão. É pão de comer. É pão de comer. Jesus não estava falando de eu sou a palavra que vocês têm que se alimentar. Eu já preguei isso. Diga eu estou evoluindo. Amém, amados? Vamos, agora coloca aí. Volta o texto. É só para trazer luz. Volta o texto que estava. Eu sou pão, artos, pão de comer, vivo que desceu do céu. E eles estavam na discussão exatamente por causa de comida. Porque Jesus tinha multiplicado os pães e eles queriam mais. Estavam seguindo Jesus só por causa do pão. Encheram o bucho e queriam comer. E Jesus disse: sim, vocês estão querendo comida, mas eu tenho outra comida. Jesus não estava falando nesse momento de palavra, porque quando Jesus queria falar a palavra era rema, logos. Jesus estava falando de pão.
se alguém comer deste pão, viverá. Vamos colocar um dos termos gregos para comer. Jesus estava falando de comer, é o áfago. Acho que é isso mais ou menos. Não, aliás, é fago. Comer, fago. Jesus estava falando. Que termo é esse que Jesus usou? Comer. Comer, consumir algo, alimentar-se. Isso eu estou tirando do grego original. Jesus usou o termo fago. Aquele que comer da minha carne, aquele que comer mesmo, literalmente comer, alimentar-se, tomar uma refeição. Uma metáfora, devorar, consumir. Jesus não estava falando de ler. Jesus estava falando de comer. Aquele que comer da minha carne. É tanto que um pouquinho mais para cima, num dos versículos aí, bota 49 para me ver aí, ou um pouquinho mais para baixo, eles ficaram escandalizados, porque entenderam que Jesus estava falando de comida mesmo. Passa mais, 49, 50, outro, mais um. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? E eles não estavam enganados. Jesus estava falando exatamente de comida. Eles não estavam entendendo, porque o entendimento deles estava obscurecido. Mas tem um termo mais profundo. 54, Ives, por favor. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aí Jesus, quando eles reclamaram, Jesus aprofundou mais a coisa. Jesus mudou o termo. Todo o que come a minha carne, colocou outro termo para comer. Jesus já disse outra coisa mais profunda. Todo o que come a minha carne, aí já é outro termo. Já é trogo. Comer, trogo, roer, mastigar, triturar vegetais, crus e frutas, comer. Jesus já disse: todo aquele que mastiga. Jesus não estava falando de ler. Eles ficaram exaltados, e Jesus foi mais a fundo e disse: todo aquele que mastiga, aquele que come a minha carne. Eles estavam escandalizados. Volta o texto, Ives. Trogo é mastigar. Por isso nós entendemos claramente, à luz da Bíblia, à luz dos originais, que Jesus não estava dizendo: eu sou o pão vivo, o que se alimentar desta palavra vai ter vida. Jesus estava falando de comer. Eu só quero explicar isso de forma didática para você. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Mais para frente: pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Era isso que ele estava falando, não era palavra. Passa mais. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive em mim me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta, o termo grego é o mesmo, trogo, aquele que mastiga. Todo aquele que mastiga de mim viverá por minha causa. Mais um: este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta, trogo de novo, que mastiga deste pão, viverá para sempre. Mais um: ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Quantos podem dizer amém? Eles não entenderam. Eu quero dizer para você que o plano de Deus vai muito mais além do que o que nós pensamos. Imaginávamos que as bênçãos de Deus eram só na área do nosso espírito. Deus vinha sobre nós e nós nos tornávamos abundantes pregadores, abundantes cantores, abundantes instrumentos, vasos que Deus usa. Achávamos que era só isso. Com o tempo essas escrituras começaram a se revelar, e nós entendemos que Deus queria algo bem maior. Deus queria uma intimidade maior, e não era assim como achávamos. Deus não queria que fôssemos apenas um vaso. Como eu ouvi uma vez de um certo ministro, eu posso dizer que um fariseu que me julgava, quando nós trabalhávamos na mesma empresa, me julgando e julgando algumas pessoas da igreja que eu congregava: Deus usa vaso sujo. E julgando as pessoas das igrejas, porque se usar batom, se isso, se aquilo, Deus não se agrada. E ainda tem aí uns homens e umas mulheres aí que não se vestem conforme Deus quer, usam maquiagem, usam fivela no cabelo. Alguns homens vaidosos, endemoniados, que usam desodorante. Deus usa vaso sujo. Uau! Vaso sujo é quem usa desodorante, sujo é quem anda fedendo a sovaco, irmão. E eles vivem com essas coisas, esses absurdos, e nós achávamos que isso era verdade. Diga: não é verdade. Deus não se importa com essas coisas. Deus quer que os seus servos andem bem vestidos. Deus quer que as mulheres não aguçem o sexo oposto, porque são templo e morada do Espírito Santo.
Mas Deus não tem essas coisas. Entendemos que Deus não só quer nos usar como uma bicicleta, como um canal. Eu aprendi, eu fui um nível mais além. Deus não me usa, Deus flui através de mim, porque Ele mora em mim. A Bíblia diz que quando eu confessei Jesus como meu Salvador, eu e Ele nos tornamos um só Espírito. Então eu não sou um copo, eu não sou um tapete, eu sou amigo de Deus, eu sou um com Cristo. Ele não me usa, Ele flui através da minha vida. E a gente foi um pouco mais além. Deus não quer apenas me usar, Deus quer uma comunhão íntima comigo, quer me contar segredos, quer fluir através de mim, quer atender as minhas orações, quer respaldar as palavras que eu falo, porque Ele é bom. E fomos um pouco mais além. Deus não quer só te abençoar espiritualmente. Aprendemos que Deus prospera os seus filhos, Deus os abençoa. Miséria não reflete humildade nem a glória de Deus. Sim, tristeza, pobreza não é vontade de Deus. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu a falar aos pobres. Aleluia! Deus tem uma palavra de vida e novidade. Fomos mais além. Não estamos desequilibrados com teologias loucas. Não estamos desequilibrados com fantasia que alguns pastores vivem, de uma prosperidade da carne, de que tudo é ilusão, tudo é para postar em mídia social. Nós cremos que não precisamos sair tocando trombeta. Somos prósperos, como Jesus é próspero. Somos prósperos, como Jesus é próspero e poderoso. Ele é bom e compartilha tudo que tem conosco. E agora estamos indo um pouco mais além, compreendendo a bênção de participar da mesa do Senhor. São muitas coisas a falar, ensinar, ministrar, mas eu sempre fiquei indagado. Eu já falei na igreja, não sei quem de vocês lembra. Se alguém lembra, levante a mão. Gênesis 1, a criação. Evangelho de João 1, Deus envia Jesus como redenção. No princípio, Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e isso e aquilo, e no sétimo dia, Deus descansou das suas obras. Uau! O descanso da criação foi quebrado, atrapalharam o descanso de Deus. Por quê, pastor? Porque Adão pecou. No mesmo dia, Deus teve que matar um animal e fazer propiciação pelo pecado de Adão, e a partir daí Deus começou a trabalhar, levantar profetas, sacerdotes, e Deus parou o seu descanso. Pastor, isso é bíblico? É. Jesus disse: meu Pai trabalha até hoje, eu também trabalho. Adão quebrou o descanso de Deus. Agora vem um outro descanso na redenção. João 1:1, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo é Deus, e o verbo habitou entre nós, e Ele criou todas as coisas, e tudo que foi feito sem Ele, nada disso teria sido feito. Ele se fez carne, trouxe salvação, propiciação pelos nossos pecados, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deles o poder de se tornarem filhos de Deus. E quando Jesus disse: está consumado, foi assunto aos céus, descansou do seu trabalho. Há um descanso maior, é o descanso da redenção, meus amados. Deus descansou definitivamente. Sim, a posição geográfica de Jesus é sentado à destra de Deus. Quem trabalha? Nós agora, amados. O trabalho de Jesus é interceder por nós eternamente. Jesus intercede por nós, nos deu tudo. Jesus deixou toda a sua herança. Era o unigênito, era o único que se tornou primogênito, primeiro entre muitos irmãos. E como diz em 1 João 4, assim como Ele é, nós somos na terra. Jesus nos empoderou para vivermos a sua própria vida. Estamos no descanso sabático da nova aliança. Por isso há uma Páscoa superior do que a de Moisés. Essa é a Páscoa que podemos cear todos os dias. Esse é o descanso do Senhor. Nós descansamos. Hebreus 4 fala do descanso, do sábado da nova aliança. Quando é? É sábado, é domingo, é todo dia. Quem está em Cristo entrou no descanso do Senhor. Descansou de suas obras, de tentar se justificar por si mesmo, pelas suas obras, pela lei. Somos justiça de Deus em Cristo. Descansamos no trabalho de Jesus. Aleluia! Ele nos deu o seu Espírito, suas promessas, sua palavra, sua autoridade, seu poder. Nos deu todas as coisas e deixou a ceia. Jesus era totalmente contra, fazia tudo diferente de como faziam os religiosos. Nem as vestes dele eram igual a dos fariseus. Os fariseus, as vestes dele, as orlas das vestes do fariseu, ministro judeu, elas arrastavam
do fariseu no chão. E eles criticavam Jesus porque Jesus era mais curta. Roupinha curtinha, hein, irmão? Não estou falando disso, viu? E Jesus certa vez disse: fariseus e escribas hipócritas, raça de víbora, peste, desgraça. Aqui sou eu que estou acrescentando. As orlas da veste de vocês são longas. Parecia vestido de noivo. Eles andavam cheios da religiosidade e o vestidão ia arrastando. Olha aí como eu sou santo, 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 santo. E Jesus não tinha, era diferente. Eles usavam filactérios, Jesus disse. Os filactérios, segundo os estudiosos, eram um pequeno rolo que continha 4 principais instruções da lei de Moisés, e eles amarravam num cordãozinho, tipo num chapéu que eles tinham, e ficava aqui na frente dos olhos deles. Não sei como eles não tropeçavam, né? A palavra está na minha vista. E era amarrado um filactério também no peito, para dizer que a palavra estava no coração, nos olhos e no coração. Eles eram hipócritas, faziam orações altas no meio da rua: oh Jeová, deixa eu ver se tem alguém olhando, para serem notados, serem vistos. Será que nós não vemos pessoas assim hoje? Quando oram, fazem um espetáculo. Não estou julgando, estou só comentando. E nós fomos orar na serra. Alguns irmãos são testemunhas oculares. A gente vai passando por uns caminhozinhos, né? Inclusive a subida, meu Deus, 2 coisas acontecem na subida dessa serra que nós fomos, a Serra da Taquara. A primeira é que você baixa o colesterol. A segunda é que você vê que vale a pena você está ali no lugar daquele para orar. Aí um dia nós fomos, aí nós passamos assim, não vimos que alguns irmãos estavam assim, escondidinhos debaixo de uma gruta, assim, do lado de uma pedra. De repente, quando a gente ia passando, um viu, foi, e eu, eita, eu quase saí do mesmo jeito. E olhando de cima, nós ficamos um pouco mais acima, eles não paravam. E os pulos dessa altura. Amados, eu posso falar, não chamo de tudo mesmo, né? Eu estou falando como ensinamento com bom coração. Precisa disso. Pessoas que leem a Bíblia no meio da rua, vai para a calçada para ler a Bíblia. Você é um bom leitor da palavra. Não precisamos disso. Porque eu não estou lembrado. Meu dicionário de grego aqui deu uma falha agora, mas tem um termo grego para oração. Quem tem esse aplicativo aí? Quem tem aí? Olha para mim. Oração. O termo para oração é um termo incrível. Eu não estou lembrado da palavra, é difícil, mas incrível que oração, o termo para oração não é falar com Deus, a definição é orar, e é um lugar para falar com Deus. Oração é um lugar, fala de um lugar. Quando a Bíblia fala de oração, entende que você tem que ter um lugar secreto para ser um com Deus. E muitos ficam lendo a Bíblia no meio da rua, usando de aquela pretensão, aqueles pulos, aquelas orações gritadas. Uma vez, cadê a Cleidiane? Está aqui a Cleidiane, eu vi ela entrar, está ali atrás. Uma vez eu fui na padaria da Cleidiane, faz tempo, eu acho que ela lembra disso. E eu entrei lá para comprar o pão, estava muito cheio lá nesse dia, fazia até fila, né? Lembra que aqui? Aí teve uma briga na fila muito feia, e era justamente umas irmãs que estavam vindo do monte. Tu lembra disso? Que lembra? Aqui para nós. E estava tendo uma briga por causa da fila, e tinha 2 irmãs lá que estavam muito furiosas, tinham acabado de descer, queriam passar na frente de todas as pessoas. Por quê? As pessoas, por quê? Porque eu acabei de chegar do monte, eu estou cansado, eu quero comprar meu pão para ir para casa. Olhei assim, quase que ele sai dela. A mulher estava virada de raiva, porque queria comprar o pão, queria passar na frente de todo mundo. Eu estou vindo do monte, eu estava no monte orando. Essas coisas, irmãos, assim eram os fariseus. Oravam alto,
recitavam os textos da palavra na rua, faziam orações pelas viúvas e devoravam o que elas tinham. E Jesus chegou completamente diferente. Jesus era totalmente diferente. Jesus não tinha nada a ver com ele. Jesus disse: o dízimo de vocês é tão engraçado, né? Vocês dizimam do endro, do cominho. Eram ervas tão pequenas que Jesus estava dizendo: não sei nem como é que vocês conseguem partir 10% dessas sementes. Para dizer que eles eram tão fiéis no dízimo, que eles pegavam um carocinho bem pequenininho, dividiam em 10, eu não sei que lâmina, que lupa é essa que eles tinham para tirar 10%. Mas falta em vocês em tantas outras áreas. Sacrifício, sacrifício, vocês falam tanto em sacrifício. Misericórdia quero. Jesus era completamente diferente. Jesus estava trazendo um reino de poder e um reino de amor. Então escute, para finalizar essa parte, eu quero dizer para vocês: jamais Jesus deixaria um ritual religioso. Jesus deixou um santo mandamento para o nosso bem. Façam isso sempre em memória de mim. Qual é o propósito disso? Trazer vida para o corpo. Jesus tem um alimento espiritual, palavra, mas tem um alimento também espiritual para o corpo. Como foi que Adão caiu? Qual foi o principal pecado de Adão? O ato que fez Adão cair. Alguém sabe? Não, Adão se rebelou sim, mas para ele ter se rebelado, ele tem que ter feito alguma coisa. Adão adulterou? Impossível. Não tinha outra. O que foi que Adão fez? Adão roubou alguém? Impossível. Não tinha ninguém? Diga: comeu. Adão comeu. O problema começou comendo. Quando ele comeu, desobedeceu, se rebelou. A mulher comeu e eles comeram, caíram. Todas as imperfeições da criação estão estampadas aí. Pessoas doentes, come doente. Você vai nos hospitais, há uma porcentagem dada pelos médicos cientistas, que as entradas, os problemas de hospitais e redes de saúde, a maioria é derivada de problemas de alimentação. Eu assisti uma mensagem do pastor Cris, ele disse: tudo que comemos para morrer. Aí tem pessoas que ficam que nem o Steve Jobs. Quem sabe da história de Steve Jobs? Steve Jobs parou de comer carne, parou de comer gordura, e só era vegano, porque carne mata e não sei o que, a gordura, e isso e aquilo, e ele morreu por causa disso. Eu não estou dizendo para vocês aqui extrapolarem, comerem tudo que não presta. Nosso corpo é templo e morada do Espírito, nós precisamos cuidar dele, claro. Mas, amados, praticamente tudo que comemos faz mal. Faz bem na hora, é bom para o paladar, mas deixa algo no nosso corpo que não é bom. São as imperfeições da criação. Para reverter isso, é absurdo o que eu vou falar, mas é bíblico. Jesus disse: comam a ceia, mastiguem a minha carne, bebam meu sangue, porque meu sangue é verdadeira bebida e minha carne é verdadeira comida. A ceia é para que tenhamos coisas boas em nossos corpos. Vocês querem, quem gosta de ver pessoas sendo curadas? Uau! Seja curado agora, que venha uma unção e te cure dessa inflamação na garganta, desse câncer no útero, câncer no estômago, que teus ossos voltem para o lugar e te cure disso, daquilo e aquilo outro. Sabe o que é melhor do que a cura divina? Alguém sabe me dizer? Diga: saúde divina. Saúde é melhor do que cura, meus amados. E eu quero dizer, aqui não está só a cura, aqui está a saúde divina. Precisamos comer do corpo de Cristo. Tem um ditado aí no mundo que diz assim: você é o que você come. Você é o que você come? Então nessa noite vamos aprender a comer, partir o pão sempre. Seremos o que comemos. Somos parte do corpo de Cristo, amados. Vamos fazer todo domingo. Vou dar uma chance para vocês. Amém, pastor? Vamos fazer todo domingo. Dê glória. Mas, amados, isso não quer dizer que todo domingo a gente vai fazer o culto de Santa Ceia. Todo domingo nós vamos fazer culto, noite com o Espírito Santo, seja o que for que o Senhor guiar, mas vai ter a ceia.
todo domingo. Essa é a nossa responsabilidade, 4 vezes por mês, vamos participar. Eles faziam todo dia, muitas vezes no dia. Talvez todo dia seja suficiente, seja o bastante. Lá em casa nós estamos fazendo, né, amor? Todo dia, antes de tomar o café da manhã, a gente coloca lá o suco de uva, o pão, a gente rende graça, a gente lê um texto, a gente medita, porque não é só comer por comer, a gente medita na palavra de Deus, porque quanto mais perto do Senhor nós estamos, é por isso que antigamente no Velho Testamento, a oferta tinha que ser comida da Páscoa, tinha que ser comida toda na mesma noite, porque era algo que tinha que ser comido na hora, era fresco, para lembrar, Páscoa é Deus passar sobre. A Páscoa deles era a proteção. Quando comemos a nossa Páscoa, Deus está nos protegendo dos males do mundo, das imperfeições da queda do homem, das imperfeições da criação. Nós estamos comendo a comida da redenção e estamos em vida e vida abundante. Na Igreja Cristã do Avivamento, todo domingo vai ter ceia. Embora não façamos um culto temático da ceia, aquela coisa demorada, aquela coisa que tem que ler, porque eu recebi do Senhor, que também lhes entreguei toda noite. E deixa eu te dizer mais, faça todo dia na sua casa em nome de Jesus, faça todo dia. Sei, pastor, mas eu não fui nem consagrada a diaconisa. Não precisa disso, está na Bíblia? Não tem isso na Bíblia. Você pode comprar a sua garrafa de suco de uva. Eu lhe aconselho, seu pequeno pedaço de pão, deixe lá para todos os dias. Quando você levantar, você lê a palavra de Deus, tem comunhão com Jesus, porque a Páscoa tem que estar junto com a comunhão. A Páscoa é a comunhão, o partir do pão é a comunhão. Tenha comunhão com Ele diariamente e coma do pão e beba do sangue, porque este pão, quem mastiga desse pão e bebe deste sangue, come verdadeira comida e verdadeira bebida espiritual, participa do corpo de Cristo. Então nessa noite eu deixo essa palavra com vocês em nome de Jesus. Quem crê? Quem crê? Quem crê em nome de Jesus? Pastor, isso é um absurdo. Eu não posso fazer isso na minha casa, eu não tenho autoridade. A Bíblia está te dando autoridade. Jesus diz, façam isso sempre. Diga sempre. Sempre em memória dele. Precisamos entender que somos igreja. Somos igreja. Qual é o maior nível no reino? Vocês aprenderam? Digam bem alto. Digam, o maior nível no reino é ser filho de Deus. Não há maior nível do que esse. Somos filhos de Deus e podemos fazer. Aconselho vocês, mães de família, pai de família. Se a tua mãe e teu pai não concordam, jovem, faça você. Se junta com outro jovem, ceiem todo dia. Eu quero dizer, eu declaro profeticamente, a igreja vai viver o melhor tempo de saúde de todos os tempos. Deus quer curar o seu povo? Quer, mas Deus não quer que o seu povo viva doente. Deus quer que o seu povo esteja saudável em nome de Jesus. Aí eu digo, participando do corpo de Cristo todos os dias na igreja, todo domingo, tudo que você fizer vai dar certo. Se você caminha, vai emagrecer. Se você corre, se você se exercita, se você come bem, esses alimentos que você está comendo para a sua saúde, com boa consciência, eles vão funcionar. Doenças vão embora, dificuldades vão embora. Creia, declare a palavra diariamente. Sou justiça de Deus em Cristo, aleluia. Quantos podem glorificar o Senhor? Eu declaro em nome de Jesus, a igreja vai passar pelo melhor tempo, vai ter saúde, vai ter vida em nome de Jesus, por causa da comunhão. Comunhão, partir do pão, comunhão. Tenha comunhão com Deus todo dia, comunhão com Jesus todo dia. É um conselho. Vamos fazer aqui todo domingo. E se você deseja fazer, quem gostou de receber essa palavra, faça na sua casa. Pastor, e se eu tiver brigado com o marido? Toma ceia. E se eu tiver caído, eu tiver pecado, tiver adulterado? Pede perdão, toma ceia. Quem quer viver desgraçadamente longe de Deus? Alguém aí quer? Se arrepende do pecado específico, toma ceia. A ceia é para o corpo de Cristo. Isso aqui é para nós vivermos. Volta um pouquinho, agora vai fazer sentido, mais sentido. Lá em cima, este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná, morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Viverá para sempre, em nome de Jesus. Nessa noite, tem alguém que deseja se reconciliar com o Senhor e imediatamente tomar ceia?
Se tem alguém nessa noite que deseja se reconciliar com o Senhor, que precisa manifestar isso, esse desejo de ser restaurado no coração, na aliança, eu preciso, Senhor. É bíblico, não fique achando que é coisa nossa, que nós inventamos isso, é lei de crente. Não existe lei de crente. Existem mandamentos bíblicos, e a Bíblia diz em 1 João 4 que devemos fazer confissão pública. Então, se alguém sente que precisa, é necessário. Quando nós fazemos a nossa confissão escondidinhos na cadeira, diariamente, quando vamos para a escola, eu sou um cristão, mas eu prefiro não ser visto por ninguém, ou por intimidação, ou por vergonha, por timidez, não sei, está errado? Essa não é a vontade de Deus? Não é vontade de Deus que você saia igual um fariseu: eu sou crente, você sabia que eu sou crente? Não, amados. Quando você olha para uma árvore, você percebe que tipo de árvore é pelo fruto. Você olha para uma macieira e você vê maçã, você vai pensar que ela é bananeira? Na hora que você vê uma maçã, você vai dizer o quê? Desde pequeno, olha um pé de maçã. Não é assim? Se você vê uma bananeira com banana, a bananeira não precisa sair dizendo sou bananeira. Ou coqueiro, sou coqueiro. Você vê o fruto e diz: aí é um coqueiro, aí é uma macieira, um pé de laranja. Vocês estão aqui? Nós não precisamos sair tocando trombeta, mas no momento que é necessário, o nosso bom testemunho vai falar quem nós somos diante de Deus e do mundo. Vocês podem dizer amém? Não é bom que fiquemos tímidos, intimidados. Ei, eu quero muito servir esse Deus, mas eu estou com vergonha. Põe essa vergonha de lado. Eu sei que a maioria de vocês já sabe, mas eu vou dizer algo para você. Eu acredito. Dizem os historiadores, não está na Bíblia, eu acredito. Tem muitas coisas que os historiadores contaram que é verdade. A Bíblia não fala que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Fala, mas os historiadores contam. Eu acredito. Dizem que João, o apóstolo João, que deitava no peito de Jesus, não foi martirizado, mas a ponto de morrer, como Tiago morreu ao fio da espada, Estevão morreu apedrejado, mas jogaram o apóstolo João num tacho de óleo quente e ele não morreu. Quem já ouviu essa história? Eu acredito. Eu imagino João, depois do tacho de óleo quente, dizendo: Jesus, obrigado porque eu estou vivo, mesmo com a aparência de Fred Krueger, todo cheio de cicatrizes. Mas eu acredito. Vocês creem? Os historiadores, sabe como é que os historiadores dizem que Jesus foi crucificado? Nu. Eles faziam isso. Está na história. A crucificação era uma forma de humilhar ao máximo, torturar ao máximo, para que outros não fizessem coisas erradas para parar na cruz. E eles furaram mãos, testa, furaram o lado de Jesus, arrancaram-lhe as vestes, rasgaram, lançaram sorte na sua túnica. Dizem os historiadores que é por isso que um dos motivos pelo qual a Bíblia diz que foi uma morte vergonhosa, vexatória. Foi crucificado nu. Para um judeu, uma das coisas mais difíceis é mostrar o seu corpo, porque eles têm uma cultura de não mostrar o corpo. Eles andam cobertos. Estava lá o Senhor da glória. É tão difícil de imaginar um negócio desse, não é? Jesus foi torturado no corpo, na alma. Na alma como, pastor? Ele disse: minha alma está angustiada até a hora da morte. E espiritualmente ele desceu. E o seu corpo completamente flagelado. Isaías diz que todos aqueles que olhavam meneavam a cabeça e não via nada que interessasse naquele pedaço de carne esfolada, cheio de feridas, nu. Alguns têm vergonha de Jesus. Vergonha de dizer que é cristão. Eu sou cristão e me orgulho. Podem me prender, podem me criticar, podem me processar, podem me abandonar. Posso perder a maioria dos meus amigos, porque sou cristão, não me importo. Sou cristão e a melhor coisa que existe na minha vida é ser cristão. Então eu digo para você em nome de Jesus: se você deseja ser um filho de Deus, ser um verdadeiro cristão, não tenha vergonha, confesse publicamente. Nessa noite